Pessoal, então, como nós havíamos combinado, vamos conversar um pouquinho hoje sobre resolução de exercício envolvendo a primeira e segunda lei da termodinâmica e cinética química. Eu vou resolvendo os exercícios aqui e vou comentando a resolução. Caso vocês tenham alguma dúvida, anotem e enviem para mim pela central de mensagem, que eu terei o maior prazer em tentar ajudar. Tá bom? Então vamos lá. No início, essa daqui eu já coloquei, veja, um formulário sobre todos os componentes que nós vimos agora de físico-química, sem contar aqui cinética, tá? Então aqui eu tenho as fórmulas envolvendo gases, né? Aqui a equação de Van der Waals. Aí começa aqui a questão das fórmulas de trabalho, tá aqui, ó, as fórmulas de energia de Gibbs, entalpia, calor, e várias outras fórmulas, né, envolvendo entropia, todas essas que porventura a gente possa vir a utilizar, tá bom? Mas elas vão ficar aqui apenas para recurso da gente. Então vamos lá. Primeiro, em um estudo sobre gases, calor e trabalho, um determinado gás com comportamento ideal sofre um processo onde absorve 50 calorias. Então, absorve, a caloria está entrando no sistema na forma de calor e, em virtude disso, expande-se realizando 300 joules de trabalho. Então o trabalho está indo do sistema para a vizinhança, de dentro para fora. E notem que estão em unidades diferentes, o calor está em caloria e o trabalho está em joule. Nesse processo, qual foi a variação da energia interna, ΔU? Então, uma simples determinação da energia interna, que a gente utiliza a fórmula ΔU, né, variação da energia interna é igual a Q mais W. Mas como nós temos unidades diferentes aqui de energia, né, caloria e joule, vamos transformar tudo para uma energia só, para um tipo só. Eu estou transformando a caloria para joule. Então 50 joules multiplicado por 4,184, que é, né, o fator de conversão para joule, vai dar um resultado de mais 209,2 joules. E o trabalho, mais por que mais? Porque aqui, ó, absorve 50 calorias de energia, o sistema está absorvendo, o trabalho está entrando, então aqui é positivo. E realiza um trabalho, expande-se realizando um trabalho sobre a vizinhança. Então o trabalho está saindo do sistema, o trabalho é negativo. Jogando na fórmula, mantendo mais aqui que é da fórmula, né? Eu vou ter mais 209 menos 300 é igual a 90,8 joules, menos 90,8 joules de variação da energia interna do sistema. Ou seja, houve uma diminuição na energia interna do sistema, né? Naqueles conceitos básicos que a gente tem de supor alguma coisa, teoricamente, é um processo espontâneo, já que a energia interna diminui. Só com a variação da energia eu posso garantir que é um processo espontâneo? Não. Vou depender de outros fatores, vou depender principalmente da energia de Gibbs. Mas, por enquanto, dá para mim supor isso. Vamos lá para o próximo. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, a energia é sempre conservada, né? Ela não se perde, ela pode transformar de calor em trabalho, mas ela é conservada. Calcule então o calor necessário para aquecer 1 litro de água de 25 graus até a temperatura de ebulição. Ao nível do mar seria 100 graus, né, no caso da água. Capacidade calorífica da água, o calor específico da água, 4,18 joules por grama Kelvin, para a gente considerar, e a densidade de 1 grama por ml. Então, veja, eu quero saber quanto de energia eu vou gastar para passar de 25 para 100 graus. 1 litro de água. Primeiro, lembra da fórmula, né? Q é igual a MC ΔT, né? Aqui, ó, Q é igual a MC ΔT. Veja, o que eu tenho que me basear aqui, principalmente? Ou primeira conversão a ser feita. Aqui está sendo falado de 1 litro de água. E nessa fórmula não tem um volume. Então não tem como eu identificar 1 litro de água aqui. Como é que eu vou fazer então? Eu vou transformar esse litro em massa. Utilizando o quê? Utilizando
a densidade, de 1 grama por ml, não é isso? 1 litro é o equivalente a 1000 ml. Se eu tenho 1 grama por ml, eu tenho 1000 gramas. Então essa é a massa. A variação da temperatura é de 25 até 100, ou seja, final 100, inicial 25. E o calor específico da água, 4,18. Então é só substituir na fórmula. 1000 que multiplica 4,18, multiplica 373 menos 298, vai dar esse resultado aqui, que a quantidade de calor é de 313.500 joules, ou 303,5 quilojoules, que é a mesma coisa, não é isso? Veja, o valor de Q aqui é positivo, significa que o sistema, aquele litro de água, tem que absorver calor, né, endotérmico, positivo é endotérmico, tem que absorver calor para sofrer essa transformação, passar de 25 para 100 graus e aí evaporar. Tá certo? Também muito simples, sem nenhum detalhe. Terceiro exercício. Toda indústria com processos químicos geram gases que, em função da variação da temperatura, alteram seu volume produzindo trabalho. Tá? Você aquece um gás, o gás tendo condições ele vai se expandir, essa expansão pode produzir trabalho, sim, sem dúvida. Determine o valor correto do trabalho realizado por um gás que varia seu volume de 0,3 litros para 1,75 litros contra uma pressão de 1,45 atms, aqui faltou uma vírgula, em joules. Veja, esse exercício até nós já fizemos na própria aula. A única coisa que nós não fizemos foi a transformação dele em joules. Eu dei o resultado para vocês em atm vezes litro. Então vamos ver como é que funciona essa conversão de atm para joule. O principal dado é que 1 atm vezes litro equivale a 101,325 joules. Então veja, determinação do trabalho é determinação comum. W é igual a menos P, ou seja, pressão, né, pressão contrária, que multiplica variação do volume. Essa é a fórmula do trabalho básica. Legal. E eu posso utilizar ela porque eu tenho pressão e eu tenho variação de volume. Então vamos jogar nela. Menos P, então menos 1,45 atm, que multiplica ΔV. 1,75 menos 0,3. Beleza? Resultado, se vai dar 1,45 aqui, 1,45 vezes 1,45 dá 2,1025 atms por litro. Veja que essa unidade de atms por litro está correta, já que eu utilizei a pressão em atm e o volume em litro, mas ela não me permite trabalhar em outras constantes com essa unidade. Eu tenho que transformar isso aqui para outro tipo de grandeza, de unidade. Pode ser joule, pode ser caloria, eu tenho que transformar isso para alguma outra coisa. O mais comum é transformar direto para joules, já que é energia, trabalho pode ser definido por energia, né? Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar esse valor aqui de menos 2,1025 atms vezes litro e vou simplesmente multiplicar por 101,325, que é o valor aqui dessa constante. Multipliquei, o resultado vai ser de menos 213,03 joules. Ou seja, para que nessa variação de volume, tá certo? Existiu um trabalho negativo, ou seja, esse trabalho está saindo do sistema para a vizinhança, no valor de 213,03 joules. Né? Sem problema nenhum. Legal? Quarto exercício. Sobre um cilindro contendo um pistão e preenchido de um gás inerte, é realizado um trabalho variando o volume do recipiente de 2,5 para 1 litro. Então veja, aí já ocorreu o trabalho inverso. Eu estou diminuindo o volume, então é um trabalho de compressão. Continuando a leitura, contra uma pressão interna do sistema, do pistão, de 2,5 atms. Tá certo? Já tenho variação de volume, tenho pressão contrária, está tudo indicando a determinação do trabalho. Em resposta a esse trabalho, perfeito, que é feito nessa variação de volume, o sistema libera 1850 calorias de calor. Tudo bem.
Qual a variação da energia interna? Ah, tá. Eu quero saber a variação da energia interna do sistema. Para mim saber a variação da energia interna, ΔU é igual a Q mais W. ΔU é igual a calor mais trabalho. O calor eu já tenho aqui. O trabalho, o valor do trabalho eu não tenho, mas eu tenho as condições para determiná-lo. Então eu vou fazer isso, eu vou determinar o trabalho e depois vou somá-lo com o calor. Se bem que aqui, veja, o trabalho, a gente fazendo pelo mesmo sistema que nós fizemos no último exercício agora, eu vou obter o valor do trabalho em ATM vezes litro, vou multiplicar por 101,325 e vou obter o trabalho em joule. E aqui a minha caloria está em cal. Eu vou ter que, em um momento ou outro, igualar essas duas unidades. Ou passar cal para joule ou passar joule para cal. Uma das duas eu vou ter que fazer. Legal? Olha lá. Variação interna do sistema, né? É igual a Q mais trabalho. Calor mais trabalho. O calor eu tenho ou não tenho trabalho. O trabalho é pressão menos pressão contrária vezes variação do volume. Veja. Aqui está a pressão externa, porque normalmente essa é uma fórmula utilizada para determinar trabalho de expansão. Mas é a mesma fórmula, não tem que mudar absolutamente nada quando eu for calcular o trabalho de compressão. Por que eu não vou ter que mudar? Ah, não teria que mudar o sinal do P aqui? Não. Primeiro, quando eu estou fazendo um trabalho de fora para dentro do sistema, e dentro desse sistema existe uma pressão, essa pressão que está dentro do sistema, ela está contra o trabalho que está sendo feito. Então, de qualquer maneira, esse negativo tem que ficar aí. Ah, mas aí não vai dar, o trabalho está entrando no sistema, não vai dar um valor negativo de trabalho, porque aí seria o trabalho entrando no sistema, o valor o sinal do trabalho seria negativo, não é isso? Vai, porque aqui a minha variação de volume é a inversa, ó. Eu inicio com um volume maior e termino com um volume menor. Então, o resultado deste ΔV aqui vai ser negativo. E aí vai dar o valor negativo do trabalho. Vamos ver? Olha lá. Vamos substituir pressão externa aqui, ó, 2,5 atm. Não mudei, não coloquei sinal de negativo nem nada. Simplesmente 2,5 atm e deixei o sinal negativo da fórmula, que multiplica a variação do volume. Volume final, 1 menos volume inicial, 2,5. 1 menos 2,5. Beleza. 1 menos 2,5 é 1,5. Está aqui, ó. 1 menos 1,5, não é isso? Menos 1,5 que multiplica 2,5 dá menos 3,75. Menos 3,75 com esse menos de fora, mais 3,75. E aí, veja que o trabalho está entrando no sistema, ele tem que ser de sinal positivo. Acho que eu falei que era sinal negativo, mas veja, quando o trabalho entra no sistema, o sinal tem que ser positivo. Não é isso? Vamos só, depois eu vou conferir se eu falei bobagem. Vamos lá. Mas aqui está certo, ó, é um trabalho que está entrando no sistema, valor positivo. Legal. Agora eu vou transformar esse valor de trabalho, que ele está em ATM litro, eu vou transformar ele em joule. 3,75 que multiplica 101,325, valor total de 379,97 joules. Eu tenho o valor do trabalho, mas eu quero o valor da energia interna. Então, trabalho aqui, vou transformar a caloria que está em cal, eu vou transformar ela para joule, multiplicando por 4,184, 7.740,4 joules, e vou utilizar a fórmula. Menos 7.740,4 joules, que é o calor que está sendo liberado, ó, libera 1.850 calorias de calor, ou seja, está saindo do sistema, é negativo, exotérmico, mais 379,97, que também é positivo, porque está entrando no sistema. Então, não vou botar um mais só aqui. Somando isso, o valor correto da variação da energia interna de menos 7.360,43 joules. Esse é o valor da variação interna de energia. Certo? Simples, cuidado com os sinais. Trabalho que entra no sistema é positivo. Trabalho que sai do sistema é negativo. Calor que entra no sistema é positivo. Calor que sai do sistema é negativo. Vamos lá, hein? Cuidado. Quinto exercício. O fluoreto de hidrogênio é utilizado no enriquecimento do urânio
para fins de geração de energia nuclear e pode ser formada a partir da reação do hidrogênio e do flúor gasoso de acordo com a reação abaixo. H2 mais F2 que vai dar 2HF. Beleza. Conhecendo as energias de ligação nos estados gasosos, abaixo, que já estão definidas aqui, determine a variação da entalpia da reação acima. Então aqui, veja, é uma determinação da variação da entalpia, ou seja, a energia em forma de calor que foi liberada ou absorvida durante uma transformação, no caso da reação do hidrogênio com o flúor, produzindo fluoreto de hidrogênio. E eu vou ter que calcular essa variação da entalpia a partir das entalpias de ligação. Como é que isso é feito? Simples. O primeiro passo é pegar esta reação química, que contém reagentes e produtos, e abrir esses reagentes e produtos em suas fórmulas estruturais planas. Olha lá, ó. H2 gasoso mais F2 gasoso, que vai dar 2HF gasoso. H2 eu tenho H ligado em H, por uma ligação covalente. F2 eu tenho F ligado em F, por uma ligação covalente. 2HF eu tenho hidrogênio ligado em F, por uma ligação covalente, duas vezes. Beleza. Agora eu vou colocar valores nessas ligações, que eu tenho esses valores de cada uma ligação aqui em cima. Então, olha lá, de hidrogênio com hidrogênio, 104 kcal. De flúor com flúor, aqui embaixo, ó, 37 kcal. Como os dois são reagentes, eu vou somar essas duas energias de ligação. Beleza? Não vou colocar nessa soma final nem sinal de positivo nem de negativo. Por quê? Porque aqui é a energia envolvida. Se ela está sendo absorvida ou liberada, vai depender do local onde ele está. A gente sabe que, no caso dos reagentes, a gente tem que quebrar as ligações. Não é isso? E para quebrar as ligações, a gente gasta energia. Eu tenho que introduzir energia no sistema para quebrar essa ligação. Então, na parte dos reagentes, o valor da entalpia sempre é positivo. Já na parte dos produtos, veja, eu tenho duas fórmulas de HF sendo formadas. A ligação entre o hidrogênio e o flúor vale 135 kcal por mol. Então eu estou multiplicando por 2, já que são 2 mols de HF. 2 vezes 135. Do mesmo jeito, aqui o 135, ele é a entalpia envolvida nessa quebra ou formação de ligação. Como está no produto, significa que a ligação está sendo formada e a energia está sendo liberada a partir disso. Significa que esse valor aqui dos produtos será um valor negativo porque o processo é exotérmico. Beleza? Olha lá. 104 mais 37, mais 141, processo endotérmico, porque faz parte dos reagentes. 135 vezes 2 dá 270, menos 270, porque é um processo exotérmico que faz parte dos produtos. E agora eu simplesmente vou somar um com o outro, mais 141 com menos 270. Resultado, variação da entalpia na formação de 2 mols de HF é de menos 129 kcal por mol. Veja, eu estou envolvendo 1 mol de hidrogênio, 1 mol de flúor, 1 mol de hidrogênio gasoso, 1 mol de flúor gasoso, mas estou formando 2 mols de ácido fluorídrico. Tá certo? A pergunta aqui está: determine o ΔH da reação. Beleza? Então é o determinar o ΔH da formação de 2 mols de HF. Se a pergunta tivesse sido: determine o ΔH da formação de 1 mol de HF, eu teria que pegar esse valor aqui e dividir por 2, né, já que eu estou formando 2 mols aqui. Isso é tranquilo para vocês, né, pessoal? Vamos lá. Sexto exercício, também envolvendo termoquímica. O ferro fundido é obtido pela indústria siderúrgica a partir da reação entre a hematita, que é o óxido de ferro, né, e o gás monóxido de carbono. Monóxido de carbono, como representado na equação abaixo. Essa reação aí, Fe2O3 mais 3CO2, que vai dar 2Fe mais 3CO2. Beleza. A partir dos valores das entalpias de formação, aqui no caso são entalpias de formação, e eu tenho uma tabelinha aqui com o valor de cada uma.
dos componentes da reação, qual é o valor da variação da entalpia. Então, pessoal, aqui no caso, eu tenho o ΔH de formação de cada um dos compostos, lembrando um pequeno detalhe, veja aqui, ó, o ΔH de formação do ferro é 0. Por quê? Porque o ferro é um composto simples, elementar, e ele é o mais comum da sua espécie, né? O tipo mais comum, o isótopo mais comum de ser encontrado na natureza, o Fe. Portanto, o ΔH de formação dele é 0. Todo composto na forma de substância simples, quando for o composto, o isótopo mais comum de ser encontrado, a variação da entalpia dele é 0 de formação, tá certo? Eu vou jogar valores para cada uma dessas variações. Veja, um detalhe importante para não confundir vocês. Eu tenho aqui, ó, eu tenho valores negativos, tá vendo? Ó? Menos 824, menos 110, menos 395, tá? Que são os valores de formação de cada uma. Na hora de jogar aqui, veja, eu posso jogar o valor limpo, sem o sinal. Por quê? Pelo mesmo sistema. Eu tenho que somar a entalpia total dos reagentes e somar a entalpia total dos produtos. E aí vou fazer aquela regra básica de variação de entalpia, ou de qualquer tipo de variação, que é final menos inicial. Não é isso? Final menos inicial. Aqui os reagentes sempre positivos, os produtos sempre negativos. Por quê? Porque a quebra da ligação demanda um consumo de energia e a formação de ligação demanda uma liberação de energia. Simples. Então vamos lá. Do óxido de ferro 3, 824,2 kJ. Beleza? Do CO2, veja, ó, do monóxido de carbono, 110,5. Mas olha, eu tenho 3 mols de CO. Portanto, eu tenho que multiplicar por 3 aqui. 110,5. No caso do ferro, o ferro, como nós conversamos, é o valor 0 de entalpia de formação. Mas são 2 mols, então eu coloco aqui 2 vezes 0, sem problema. Mais o outro produto, que é o CO2, com o valor de 393,5 e formando 3 mols. Então 3 vezes 393,5. Fazendo as contas, eu vou ter na parte dos reagentes, na parte endotérmica, 1155,7 kJ. E na parte dos produtos, na parte exotérmica, 1180,5 kJ. Fazendo uma simples soma entre os dois, o resultado vai ser de menos 24,8 kJ por mol de óxido de ferro trabalhado. Tudo bem? Bem simples também. Você conhecendo os valores, é só colocar, lembrando de multiplicar caso tenha um coeficiente diferente de 1. Né? Legal. 7º exercício. Analisando a reação de produção da glicose que ocorre nos organismos autótrofos que realizam fotossíntese, descobriu-se que a queima completa de 3 mols de oxigênio gasoso neste fenômeno libera 1,4 vezes 10 a menos 6 joules de energia. Oh, interessante, hein? Vamos lá. Qual será a variação de entalpia na formação de 1 mol de glicose? Vixe. Veja, eu te dou uma informação sobre a queima completa de 3 mols de oxigênio, quando, né, na realização quando faz a fotossíntese e a reação do CO2 com a água, através dos cloroplastos, né, organelas presentes nos organismos autótrofos, e essas organelas vão produzir glicose e oxigênio. Essa é a fotossíntese. O inverso dela, que é a queima da glicose junto com o oxigênio, é a respiração, né, o processo de respiração, no qual você queima a glicose utilizando o oxigênio e produzindo CO2 e água. E aqui ele está falando o seguinte, ó, que nesse processo de queima completa, né, produzindo somente CO2 e água, de 3 mols de oxigênio gasoso,
eu consegui liberar 1,4 vezes 10 a menos 6 joules. Bom, vamos ver como é que eu vou determinar qual seria a entalpia de formação de um mol de glicose. Olha lá, ó. A queima completa da glicose... Ah, e um outro detalhe, veja, repare aqui que a equação não está balanceada, hein, pessoal? Tem mais essa, tem que balancear a equação. Então vamos lá, ó. A queima completa de glicose com 3 mols de oxigênio gasoso acontece dessa forma aqui, ó. Glicose mais 6 mols de oxigênio vão produzir 6 mols de CO2 e 6 mols de água. Essa é a reação comum. É a reação de queima da glicose. A combustão comum completa da glicose. Mas na combustão completa de 1 mol de glicose, eu utilizo 6 mols de oxigênio. E aqui a minha informação é de que eu utilizei 3 mols. Então, portanto, a metade, não é isso? Então eu vou transformar essa reação química aqui na metade. Veja, ó, meio C6H12O6 mais 3O2, o que foi queimado, vai produzir 3 CO2 gasoso mais 3 H2O. Veja, a metade da equação balanceada, não é isso? E vai produzir, não é a menos 6 não, viu, pessoal? Aqui, ó, libera 10 a sexta, 1,4 vezes 10 a sexta. Esse primeiro negativo que está aqui, ó, está errado, tá, pessoal? Corrija aí, por favor, vezes 10 a sexta, tá? Ó. Legal. Então vai produzir 1,4 vezes 10 a sexta joules. Pronto. Qual vai ser a variação da entalpia na formação de 1 mol de glicose? Ó, é o dobro desta reação, só que no sentido inverso. Esse sentido é o sentido da combustão da glicose. O sentido da formação da glicose é o inverso, onde CO2 junta com água e forma glicose e oxigênio. Então o que eu tenho que fazer para obter isso? Inverter essa equação aqui que nós fizemos e que sabemos o ΔH, inverter ela. Quando eu inverto essa equação, o que acontece com o sinal do ΔH? Ele muda, passa de positivo para negativo ou de negativo a positivo, né? Aí está outro erro, hein, pessoal? Perdão, aqui foi um erro atrás do outro, me desculpe. Que aqui, como é liberação de calor, né, queima de glicose, aqui tinha que ser o ΔH negativo, tá, pessoal? Aqui tinha que ser ΔH negativo. Aquele menos que vai no 6, que está no 6 ali atrás, ele tinha que estar aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos seguindo o barco. Deixa eu até fazer a correção aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Eu vou colocar o negativo aqui. Me ajuda aí, parceiro. Aí, legal. Já coloquei o negativo aqui. Vamos agora aqui tirar esse negativo daqui. Beleza. Legal. Então vamos lá. Opa. Ah lá, beleza. Agora sim, olha lá, ΔH menos 1,4 vezes 10 a sexta. Eu vou inverter essa equação, porque aí passa a ser a formação, e vou multiplicar por 2, para transformar meio mol de glicose em 1 mol. Olha lá. A queima completa de glicose 3 mol de oxigênio gasoso, está aqui. Aqui tem que ser negativo de novo. Aí eu errei tudo. Caboclo ruim de serviço. Aqui é menos. E aqui é mais. Legal. Olha lá. Queima completa da glicose, 3 mols, vai liberar 1,4 vezes 10 a menos 6. Inverti a reação, mudei o valor do ΔH de negativo para positivo e multipliquei por 2. O valor do ΔH também. Veja. 6, 6, 1, 6. Aqui seria meio, se transformou em 1, porque eu multipliquei por 2. Essa daqui é a base para a resolução de exercícios através da lei de Hess. Multiplicar as equações por um valor para igualar a quantidade de composto que você precisa obter ou eliminar, e inverter a equação quando o seu composto que você precisa está do lado errado, né? É a base para a determinação da variação da entalpia pela lei de Hess. Vamos para o próximo aqui, ó. Então vamos para o oitavo exercício aqui, ó. A combustão do metano pode ser representada pela reação química não balanceada abaixo. Metano
reagindo com oxigênio, produzindo CO2 mais água. Beleza. Determine o valor correto da energia de Gibbs, ΔH, para essa reação, e aí você conhece aqui, ó, dados os valores da energia de Gibbs de formação de cada um dos compostos. Também muito simples, né? Não tem segredo. Aqui sempre é produto menos reagente, variação, ΔH, ΔG, sempre é produto menos reagente. Lembrando que aqui agora vai ser importante eu multiplicar aqui balancear a equação antes, né? Eu tenho que balancear, veja, a equação não está balanceada, eu preciso balancear a equação antes, então vamos lá, balanceando. ΔH de formação dos produtos, CO2 394, mais H2O 228,57, mas são 2 mols, então eu multiplico por 2, menos o produto, menos os reagentes, metano, menos 50,72, e O2. O O2 é o isótopo mais abundante, né, mais comum do oxigênio elementar, né, do oxigênio substância simples. Então o ΔG de formação dele é 0. Aí, beleza, multiplicando aqui tudo, né? Multiplicando 2 vezes 228, somando com 394, total de 851,5, mais 50,72, porque veja, aqui 2 vezes 0 é 0 mesmo, menos 50,72 com menos daqui de fora da fórmula, vai dar mais. Resultado, menos 800,78 kJ. Beleza? Os valores estão sendo dados em kJ, eu tenho que manter o kJ aí. Legal. O óxido de cálcio, nono exercício. O óxido de cálcio pode ser obtido a partir da combustão de cálcio metálico, de acordo com a equação. Aí eu tenho a equação aqui de obtenção do óxido de cálcio a partir do cálcio metálico. Considere que a formação do óxido de cálcio é espontânea. Beleza. E que para a reação acima de 800, para a reação acima, o ΔH é de menos 800 kJ e o ΔS de menos 240 joules. Ó, aqui tem um pequeno erro, vamos lá, é 2.400, não 240, é 2.400, beleza, 2.400 joules, legal? Ó, quilojoules e joules, tem que tomar cuidado com isso. Determine o valor da temperatura em Kelvin para essa reação, para que essa reação deixe de ser espontânea. Eu quero saber em qual temperatura esse processo vai deixar de ser espontâneo. Aquela variação que a gente sempre comenta, né? A reação ela é espontânea de acordo com alguns parâmetros, de acordo com algumas constantes. Quando você varia, por exemplo, a temperatura, você também pode variar a espontaneidade da reação. É o velho exemplo do gelo. O gelo, como hoje, uns 30 graus, se eu colocar aqui, ele derrete rapidinho. Mas se aqui tivesse menos 2 graus, eu poderia colocar ele em cima da mesa que ele não derreteria. De acordo com a temperatura, a reação é espontânea ou não. Então vamos lá fazer o cálculo. Veja. Aqui eu tenho um raciocínio que eu tenho que fazer antes, né? Bom, primeiro eu vou aqui, ó, eu vou igualar o ΔS, o valor do meu ΔS de joule para quilojoule, né? Para trabalhar igual o ΔH. Então é simplesmente dividido por 1000, que é menos 2,4 kJ por Kelvin mol. Beleza, está feito aqui. Agora deixa eu verificar com relação à fórmula. Veja. A fórmula diz que a variação da energia de Gibbs é igual à variação da entalpia menos a temperatura que multiplica a variação da entropia. Legal? Beleza. Mas eu não tenho valores aqui para a energia de Gibbs. Eu só sei, né, ó, determine o valor da temperatura em que deixa de ser espontâneo. Eu só sei que esse processo é um processo espontâneo, naturalmente, não é? Ou nessas condições. Então veja. Para que a reação deixe de ser espontânea, o ΔG tem que ser positivo. Concorda? Porque quando uma reação é espontânea, a variação da energia de Gibbs é negativa. Né? A variação da entalpia negativa, a variação da entropia positiva,
Variação da energia de Gibbs negativa. Certo? Então, para que esse processo deixe de ser espontâneo, o ΔG tem que ser maior do que zero, tem que ser positivo. Então, eu simplesmente substituo aqui os ΔG, o igual ao ΔG, por um sinal de menor em zero. Ou seja, esse termo ΔH menos T vezes ΔF tem que ser obrigatoriamente maior do que zero. Porque aí o ΔG é positivo e a reação não deixa de ser espontânea. Ela passa a ser não espontânea. Então simplesmente substituo aqui o sinal, o ΔG e o igual por maior ou menor igual a zero. Vamos lá? E aí eu vou substituir os valores que eu conheço. Legal? Eu já sei que a variação da entalpia é menos 800. Eu já sei que a variação da entropia é menos 2,40. Eu não conheço a temperatura, que é essa que eu quero conhecer. E eu sei que isso tudo aqui tem que ser maior do que zero. Então vamos fazer as contas. Dá menos 2,40T, que multiplica menos, dá mais 2,40T. Não é isso? Menos com menos vai dar mais, né? Beleza. E menos 800 aqui. Eu passo 800 para o lado de cá do sinal, passa a ficar mais 800. Passo o 2,4 que está multiplicando o T dividindo aqui, ficou 800 dividido por 2,4, ou seja, a temperatura tem que ser maior do que 333,33 kelvins. Se eu fosse transformar isso para graus Celsius, só para a gente fazer rapidinho, dá 333,33 menos 273,15, 60,18 graus. A partir de 60 graus, esta reação da formação do óxido de cálcio, ela deixa de ser espontânea. Beleza? Determinei qual é a temperatura em que ele não é espontânea. Talvez por meu sistema industrial eu preciso que o óxido de cálcio não seja formado nessa reação. Então eu tenho que elevar a temperatura para que isso não aconteça. 10º exercício. O mercúrio, Hg, é o único metal que, em temperatura ambiente, se apresenta no estado líquido. Né? Todo mundo já brincou com mercúrio, já teve até vontade de brincar. Né? Extremamente tóxico, nem deve brincar, não deve mexer com isso não. Mas tudo bem, vamos lá. Apresenta uma entalpia molar de fusão de ΔH igual a 2,2 kJ por mol. É kilojoules vezes mol a menos 1, tá pessoal? Esse menos 1 aqui ficou esquisitão aqui, né? Ficou esquisitaço. Deixa eu corrigir ele aqui. Eu vou mandar essa apresentação para vocês, tá? Aí eu já vou mandar ela corrigida, né? Sem esse punhado de tranqueira que eu fiz aqui. Inverter, beleza. Legal. Determine a temperatura de fusão desse metal, sabendo que 50 gramas de mercúrio apresenta variação de entropia de 2,437 joules por Kelvin. Só aqui a informação que a gente vai precisar, de que a massa molar do mercúrio é 200,59 gramas por mol e Kelvin, transformação de Kelvin, 273,15. Não é isso? Então olha lá. A variação da entropia, né, de um sistema, quando eu estou analisando o sistema, a variação da entropia do sistema é a entropia do produto menos a entropia do reagente, como qualquer variação. Ou eu posso achar a entropia do sistema fazendo também a quantidade de calor Q dividido pela temperatura. Eu também encontro a variação da entropia. Neste caso aqui, é mais fácil utilizar essa fórmula. Por quê? Porque eu não tenho aqui a entropia dos reagentes e dos produtos. Está vendo? E como é praticamente um metal só, o que acontece? Se eu for fazer ele menos, vai dar zero. Então não tem como utilizar esta fórmula de variação da entropia. Então eu utilizo essa daqui, onde o calor dividido pela temperatura vai me dar a variação da entropia do sistema. Por quê? Porque eu quero saber a temperatura. Determina a temperatura de fusão desse metal. Vamos lá. A quantidade de calor que está aqui na fórmula é igual à variação da entalpia, que nem a gente viu
lá quando estudamos, como vimos um pouquinho de entropia, tem até a fórmula lá. Então veja, eu vou simplesmente substituir, né, um por outro. Olha lá. Se para 200,59 gramas de mercúrio, que é aqui, ó, a massa molar do mercúrio, eu tenho 2.290 joules, que está aqui, ó, o calor de fusão, entalpia molar de fusão, entalpia de fusão de 1 mol de mercúrio, 2,29 quilojoules ou 2.290 joules, beleza? Para 50 gramas, que é o que eu quero descobrir, ΔH. ΔH 570,8 joules. Veja, eu descobri a quantidade de calor que eu utilizo, ou que está envolvido na fusão de 50 gramas de mercúrio. Esse valor aqui é positivo ou negativo, pessoal? Fusão, passagem do sólido para o líquido. Para mim passar do sólido para o líquido, eu não tenho que aquecer. Para aquecer, eu não estou fornecendo energia para o sistema, então é positivo. ΔH é positivo mesmo, é um sistema endotérmico, é um processo endotérmico. Beleza. Mas veja, aqui, variação da entropia do sistema é igual à variação da entalpia do sistema. Deixa eu mudar esse H aqui. Variação da entalpia do sistema dividido pela temperatura. Variação da entropia eu já tenho, 2,437 joules. Variação da entalpia eu tenho, acabei de descobrir, 570,82 joules, dividido por T. Vou isolar T, 570 dividido por 2,437 dá 234,23 Kelvin. Passando para graus Celsius, menos 38,92 graus Celsius. Então, a temperatura em que o mercúrio passa do estado sólido para o estado líquido é a menos 39 graus. Está vendo que é bem baixo o ponto de fusão do mercúrio, né? 11º exercício. Acho que são só 12, hein, pessoal? A espontaneidade de um processo químico tem influência direta da temperatura. Sim. Veja, por exemplo, a vaporização de um composto. Pode ser espontânea ou não. É o que a gente sempre fala. Dependendo da temperatura que esse processo está ocorrendo. Prove termodinamicamente a qual temperatura a vaporização do cloreto de sódio é espontânea. Ah, meu Deus. A qual temperatura que o cloreto de sódio passa do estado líquido para o estado gasoso? Tá, então vamos aos dados que a gente tem. Variação da entalpia de fusão, passagem do sólido para o líquido do cloreto, 30,2 kJ. Variação da entropia de fusão do sólido para o líquido, mais 28,1 joules. Então, vamos lá, ó. ΔG é igual ΔH menos T ΔS. O processo é espontâneo, então meu ΔG tem que ser positivo. Perdão, meu ΔG tem que ser negativo. Não é isso? Se o processo é espontâneo, o ΔG é negativo. Então vamos lá, ó. Para reações espontâneas, o ΔG é negativo. Beleza. Então eu simplesmente substituo aqui pelo negativo. E vou fazer a mesma coisa que nós fizemos naquele outro exercício. Eu tenho o ΔH de fusão, eu tenho o ΔS de fusão, e eu vou trabalhar apenas, veja, quilojoule e joule. Importante a gente transformar tudo para a mesma unidade. Nesse caso aqui, eu passei de quilojoules para joules. Então 30,2 que multipliquei por 1000. Ficou 30.200 joules de ΔH, 28,1 joules de ΔS, isolei o T, multipliquei por menos 1, porque estava tudo negativo, não é isso? E obtive, quando eu multiplico por menos 1, pessoal, o que acontece com esse sinal? Ele muda, não é isso?
Beleza. Então, temperatura em kelvins. Acima de 1074,73 Kelvin, ou, em graus Celsius, 801,58 graus Celsius. Temperaturas acima disso torna a vaporização do cloreto de sódio espontânea. Ele vai passar do estado líquido para o estado gasoso espontaneamente. Isso é importante em algum processo você saber alguma coisa desse tipo, ou como determinar, né? 12º exercício. Ixi, aqui é de velocidade, ó. Já passa para cinética. A produção de dióxido de nitrogênio pode ser obtida a partir da reação N2 mais 2O2, que vai dar 2NO2. Legal. Para este processo, a velocidade da reação obedece à seguinte equação. Então, olha lá, velocidade instantânea. K, que é a constante, que multiplica a concentração de N2, que multiplica a concentração de O2 elevado à segunda. Beleza? É uma equação, é uma fórmula simples de cálculo da velocidade instantânea, baseada simplesmente na concentração dos reagentes. Legal. Com a intenção de acelerar o processo de produção, um engenheiro triplicou a concentração de N2, triplicou, e duplicou a concentração de O2, multiplicou por 2, mantendo as demais condições constantes. O K permanece constante e tal. Legal. Nesse caso, o que vai acontecer com a velocidade dessa reação? Bom, veja que eu não tenho números aqui, eu vou ter que simplesmente fazer o cálculo, né, conceitual. Antes de iniciar, pessoal, vamos lá. Esta aqui é uma reação de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem, a reação química. Terceira ordem, veja, N2 elevado à primeira, O2 elevado à segunda, 1 mais 2, 3. Então, terceira ordem para a reação. Ordem para o nitrogênio, primeira ordem. Ordem para o oxigênio, segunda ordem. Perfeito? Legal. Então vamos lá calcular. Eu tenho a fórmula aqui. Veja, ó, o que aconteceu durante o processo? Qual foi a providência tomada pelo engenheiro? Ele triplicou a concentração de N2, então 3 vezes o que eu tinha, e duplicou a concentração de O2, ou seja, 2 vezes o que eu tinha. Legal? Se eu pegar esses valores aqui e substituir aqui no local da concentração dos reagentes, eu vou ter uma nova velocidade, essa velocidade que eu quero descobrir, não é? Então eu vou chamar ela de V'. Olha lá. A nova velocidade que eu quero descobrir, depois que eu alterei as condições, é K, que multiplica 3 vezes N2, que é a concentração nova do N2, que multiplica 2 vezes O2, que é a nova concentração do O2, elevado à segunda. Beleza? Eu posso simplesmente extrair esses números daqui. O 3 simplesmente eu passo para fora da chave. O 2 eu elevo ao quadrado e passo para fora da chave. E fica 3 vezes 4, né? Porque 2 ao quadrado dá 4, vezes 3, 12. Então 12 que multiplica K, que multiplica N2, que multiplica O2 ao quadrado. K vezes N2 vezes O2 ao quadrado não é o valor da velocidade inicial? Aqui, ó, não é a fórmula da velocidade inicial? Então, a nova velocidade vai ser 12 vezes a velocidade inicial. Tá certo? Quando eu duplico, quando eu triplico a concentração do N2 e quando eu duplico a concentração do O2. Eu vou ter uma velocidade 12 vezes maior. Beleza? Acabou. Pessoal, então esses são alguns exercícios só para a gente não passar essa aula, né, que eu não vou estar presente aí com vocês, não passar ela em branco e aproveitar para tentar tirar algumas dúvidas. Caso você precise entender alguma coisa, caso eu tenha falado alguma bobagem, porque eu estou meio apressado aqui, gravei essa aula aqui de madrugada, então caso tenha alguma coisa que tenha falado errado, me avise que a gente vai corrigir aí, tá bom? E boa semana para vocês. Não se esqueçam
de que vai estar disponível lá na central de mensagens, né, e também na mensagem do professor, um link para quem quiser fazer uma atividade valendo um ponto extra no Google Form. Tem que responder os exercícios do Google Form. A resolução você tem que fotografar ela e mandar lá para o diário de bordo, tá? E aí você ganha um ponto extra na N2. Tá legal, pessoal? Muito obrigado e boa noite a todos aí. Um abraço.